Oi, gente, aqui é a Letícia. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que me surgiu nas últimas semanas, principalmente motivado por duas coisas. Como vocês viram no título, a minha pergunta é: Freud é machista? Eu vou falar aqui a minha opinião, como eu vejo as coisas, então não tô falando assim, né, no universal, de todos os psicanalistas, de todo mundo do mundo, tô falando como eu vejo tudo isso. O que me motivou a falar sobre isso foram duas coisas, né? Foi o capítulo 7 do livro Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit, e os stories feitos pela Michelle do Clarices e Marias, que ela tava lendo O Mal-Estar na Civilização, e aí algumas coisas incomodaram ela ali e tal, e ela tava falando um pouco sobre essa questão, né, dele ser machista ou não. Então eu queria falar um pouquinho sobre a minha visão disso. Se eu tivesse que responder essa pergunta com sim ou não, eu diria sim. Sim, ele era machista. Mas eu quero fazer algumas ressalvas muito importantes em relação a isso. A primeira de tudo, eu acho que é a mais óbvia, é a questão da época, né? Então, Freud ahn, trabalhou a psicanálise ali mais ou menos de 1880 até 1940, então foi um período aí de 50, 60 anos que ele teorizou e escreveu sobre isso. É um período muito específico do tempo e que também tem diferenças muito grandes do início para o final. E isso é muito importante ser levado em consideração. Ele era um judeu, europeu, vivia lá era meio que no interior da Europa, né? Então, assim, tudo isso é muito importante de ser considerado e de ser, né, pontuado. E é preciso pontuar isso. A sociedade da época tinha uma configuração muito diferente da de hoje, principalmente no início das teorias dele. E no decorrer dos trabalhos dele, a gente vai vendo isso aparecendo. Então, dito essa primeira pontuação, eu queria colocar realmente que existe uma falha muito grande em relação à teorização da sexualidade feminina, do ser mulher, do que é mulher, tudo isso na teoria dele, e ele fala disso, ele deixa muito claro que é um conceito que ele tem dificuldade de trabalhar, as teorias de como ele sempre pauta muito o homem, né? Então o complexo de Édipo no menino, tal coisa no menino, e ele coloca que tem diferenças para a mulher, e ele não e ele coloca a dificuldade dele de trabalhar isso. Ele tenta em uma série de textos, mas ele em todos esses textos coloca dessa dificuldade, da lacuna e das falhas e de como que isso não aparece e como que ele não consegue, que isso tem que ser desenvolvido ainda. Então, dito isso, eu queria falar que eu acho que muito disso era uma questão dele. Então, eu acho que ele tinha uma questão com que era mulher, ele tinha uma questão com isso. Não sei, é uma opinião minha, eu tô chutando. Então, assim, né, nunca vamos saber. Mas Freud foi inventor da psicanálise, então não tinha como ele fazer análise, então eu acredito que pode ser uma coisa meio sintomática, mas assim, é uma crença minha. É, mas, então assim, ele deixa claro essa dificuldade que ele tem, que a teoria demonstrou pra ele, que ele não conseguiu teorizar isso bem. E, inclusive, em alguns textos mais pro final, lá pra década de 20 e tal, ele até coloca algumas críticas que as feministas fazem a ele, e ele tenta, né, ali de defender, explicar mal e porcamente, convenhamos, mas ele tenta. Mas beleza. E aí eu queria retomar um pouco o que a Rebecca Solnit falou no texto dela, porque eu achei muito complicado. O que acontece? Freud teve mil problemas, sim. Nessa questão da sexualidade feminina, nossa, coitado. Mas não invalida todo o resto da teoria dele. E eu acho que isso é muito importante de entender. Nenhum teórico, ele é 100%. Nenhum teórico sabe tudo. Nenhum teórico tem uma verdade universal. Até porque se fosse assim, não seria ciência, não seria, né? Teoria seria religião. Então, é uma questão que precisa ser constantemente revista, constantemente estudada. E foi, né? Vamos lembrar que Freud morreu em 1939. Até agora, quer dizer, já são quase 100 anos, por assim dizer, né? Então teve muita coisa que evoluiu e mudou na teoria depois disso. A gente tá falando, então, de Freud. Beleza. Nesse capítulo da Rebecca Solnit, ela começa falando que Freud não ouviu as histéricas,
que Freud ouviu elas falando sobre terem sido abusadas pelos pais e silenciou elas. E assim, não foi bem assim que aconteceu. A questão é que realmente Freud começou a ouvir as histéricas e começou a ver algumas coisas repetindo. Então, essa questão de terem sido abusadas, de terem sido sofridas esse trauma, essa questão. E ele começa a pensar, poxa, será então que, né, talvez seja isso. Ele começa a pensar na teoria da sedução, então essa questão do pai ter abusado da filha, ou, né, a mãe do filho e tal, e como que isso poderia ter gerado um trauma, que daí leva aos sintomas neuróticos e tudo mais. Só que começa a ficar esquisito pra ele, porque isso é muito recorrente, e ele começa a ver alguns sintomas no irmão dele. E aí ele começa a pensar assim, mas poxa, se meu irmão tem esses sintomas, ele foi abusado pelo meu pai, mas o meu pai não me abusou, então assim, como que isso funcionaria? E ele começa a questionar várias coisas em relação a isso, porque começa a soar. Assim, isso é uma questão muito de quem pratica a clínica, né? Algumas coisas às vezes começam a soar estranhas, tem alguma outra coisa ali que não é bem aquilo. E aí ele começa a estudar, e aí, igual, né, isso tudo que eu tô contando aconteceu lá em 1800 e qualquer coisa. Então, depois disso, né, teve 60 anos de desenvolvimento e de estudo de teoria. Ele não tirou nada do pé da orelha. Então, isso vai caminhando, ele vai elaborando as teorias dele, de que, na verdade, isso era uma fantasia e tudo mais. E aí vem um problema muito grande, porque ela fala, né, que Freud silenciou as histéricas, só que não foi bem assim, sabe? Ele, muito pelo contrário, ele deu ouvido a elas. E essa questão da histeria como, né, desses sintomas histéricos como algo ainda tem isso, né? No linguajar comum, o histérico, a histeria, é uma coisa muito pejorativa. Mas para a psicanálise não é. É só uma categoria, uma forma de se viver, uma forma dos sintomas aparecerem. Não tem nada de pejorativo nesse termo. E, inclusive, existem histéricos. E o Freud fala disso, inclusive, quando ele estava estudando, a primeira coisa que fez ele pensar sobre isso eram as histerias, os histéricos que sofriam. Na França teve uma onda de acidentes de trem, e aí as vítimas ficavam paralisadas e umas coisas assim, só que não era a paralisia não condizia com o machucado anatômico que teve ali, a ferida anatômica que teve. Então eles começam a pensar, mas poxa, então como é que isso se dá? E foram com homens, então assim, né? Vão acalmar. Que inclusive foi. A questão da histeria é uma questão antiga, né? Assim, né? Você vê isso em Aristóteles e tal. Mas foi com Freud que começou a pensar: não é uma coisa de mulher, não é uma coisa do útero, não é isso. Né? É uma forma dos sintomas representar, é outra coisa. Enfim. Então, falar que Freud não ouviu as mulheres é injusto e errado. Porque, inclusive, foi ele que foi lá, tava trabalhando no hospital e começou a ver aquele monte de sintoma e falou: gente, mas vamos ouvir o que tá acontecendo, né? Vamos ouvir essas histórias, vamos ver, porque ele notou que falar ajudava nesse trabalho a entender e a aliviar os sintomas. Inclusive, uma paciente dele virou pra ele e falou: calma, fica quietinho, deixa eu falar que tá bom. E aí ele parou pra pensar, tipo, menina, deixa elas falarem, sabe? Então é muito injusto algumas colocações que falam sobre ele, algumas questões que colocam sobre ele, que na verdade não foram bem assim. Então, né, essa por exemplo, é uma das questões que é importante socialmente, essa voz que ele dá para as histéricas, essa questão, por exemplo, de ele falar que essa repressão sexual que acontecia na sociedade europeia da época era um fator muito importante para alguns sintomas aparecerem, algumas questões aparecerem ali. Ele vai trabalhar a questão, por exemplo, da bissexualidade constitutiva do ser humano. Então, todo ser humano teria essa constituição natural da bissexualidade, isso é um ponto central da teoria dele. Quando ele vai trabalhar o complexo de Édipo, que é muito mal compreendido, ele fala do complexo de Édipo completo, que significa que, bom, se você não sabe o que o complexo de Édipo é a teoria dele que uma fase chave da vida da criança, ali por volta dos seus 5 anos de idade, a criança se apaixona pelo pai do sexo oposto, se identifica com o pai do mesmo sexo.
Só que aí ele coloca que não é bem assim, que existe é tipo completo, então isso é uma via de mão dupla, então, né, ele vai ele vai se apaixonar pelos dois pais, se identificar com os dois pais em maneiras diferentes, de formas diferentes, em níveis diferentes, e isso vai dar boa parte instituir o psíquico dele em grande parte. Então, assim, a gente não. É uma coisa que minha professora fala, a gente não pode jogar fora o bebê com a água da banheira. Porque existem muitos problemas, sim, mas existem muitas inovações e muitas questões, principalmente em relação à sexualidade, em relação ao papel da sexualidade, em relação a como que isso aparece, em relação à forma, em relação, por exemplo, que a homossexualidade não é uma doença para ele jamais. E isso ele deixa muito claro num texto dele de 1905, A Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. Ele fala isso assim nitidamente, tipo, gente, calma, não para de falar que é doença, não tem nada a ver. Então, assim, é complicado você colocar em caixinhas, sabe? Tipo, isso aqui não presta porque o cara falou X, isso aqui presta porque o cara falou Y. Isso é muito problemático. Então, assim, eu queria só dar esse panorama pra vocês, né, de como que as coisas não são preto no branco e que existem áreas gradientes aí de cinza e que a gente tem que ler sim criticamente os autores, mas tem que ver também tudo, o todo, antes da gente criticar. E eu resolvi falar isso também porque é uma questão que no início, para meu primeiro contato com a psicanálise, foi muito marcante pra mim. Foi uma questão que, tipo assim, foi meio decisiva pra mim no sentido, tipo assim, do que fazer, do me aproximar ou não da psicanálise. Foi algo que me afastou muito da psicanálise a princípio. Então, eu acho que é bom deixar tudo muito claro, assim. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links de alguns livros do Freud, com alguns textos do Freud, que falam sobre isso, alguns livros que explicam também um pouco dessa questão, de outros autores, de outros psicanalistas, para caso vocês tenham interesse em ler e entender um pouco mais sobre isso, vocês terem acesso. Bom, eu acho que é isso. Foi só uma conversa mesmo, meio jogada, não teve nenhum roteiro, inclusive, porque eu não faço isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Então é isso. Até a próxima. Tchau.